Oi, gente, vamos continuar com a leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Tabuinha 2. Terceiro, o plano deve garantir que meus ganhos tenham condições de saldar todas as minhas dívidas. Por isso, na ocasião da lua cheia, 2/10 de tudo que eu tiver ganhado serão divididos honrada e razoavelmente entre aqueles que confiaram em mim e a quem pedi emprestado. Assim, em seu devido tempo, todas as minhas dívidas estarão certamente liquidadas. Como um lembrete, mandei gravar nesta argila o nome de todos os cidadãos a quem pedi emprestado e a honesta soma de meus débitos. Faru, o tecelão, 2 moedas de prata, 6 de cobre. Sinjar, o fazedor de assento, 1 moeda de prata. Amar, meu amigo, 3 moedas de prata e 1 de cobre. Zangar, meu amigo, 4 moedas de prata, 7 de cobre. Ascamir, meu amigo, 1 moeda de prata, 3 de cobre. Arici, o Urives, 6 moedas de prata e 2 de cobre. Diaberker, o amigo de meu pai, 4 moedas de prata e 1 de cobre. Alcaade, meu senhorio, 14 moedas de prata. Matom, o emprestador de dinheiro, 9 moedas de prata. Birejig, o fazendeiro, 1 moeda de prata, 7 de cobre. A tabuinha está danificada a partir daqui. Não pode ser decifrada. Tabuinha 3. Devo a esses credores um total de 119 moedas de prata e 141 moedas de cobre. Preso tais compromissos e não vendo como pagar. Em minha loucura permiti que minha esposa voltasse para o pai, enquanto eu mesmo deixava minha cidade natal, somente para encontrar desgraça e ver-me degradantemente vendido como escravo. Agora que Matom me mostra como posso saldar minhas dívidas, a partir de pequenas somas tiradas de meus próprios ganhos, percebo com clareza a grande extensão de minha loucura ao fugir das consequências provocadas por minhas extravagâncias. Por isso, visitei meus credores e expliquei-lhes que não tinha outros recursos para pagar-lhes, senão minha capacidade para ganhar dinheiro, e que eu tencionava destinar 2/10 de tudo o que ganhasse para a amortização das dívidas, honesta e periodicamente. Não poderia desembolsar mais do que isso. Se fosse impaciente com o tempo, todas as minhas obrigações estariam integralmente resolvidas. Amar, que eu julgava ser o meu melhor amigo, injuriou-me amargamente e me retirei, sentindo-me realmente humilhado. Birejik rogou que eu lhe pagasse primeiro, porque estava precisando de ajuda. Alcaade, meu senhorio, revelou-se um sujeito desagradável e garantiu que me poria em maus lençóis se eu não resolvesse logo a situação com ele. Os demais tiveram a boa vontade de aceitar minha proposta. Por isso estava mais determinado, como nunca, a resolver tudo aquilo, convencido de que é mais fácil acertar as dívidas do que evitá-las. Ainda que não tivesse podido satisfazer integralmente as necessidades e os caprichos de alguns poucos credores, negociei imparcialmente com todos. Tabuinha 4. Outra lua cheia. Trabalhei arduamente, com a cabeça em paz. Minha boa esposa tem me apoiado na intenção de pagar meus credores.
Devido à nossa sábia determinação, ganhei durante a última lua, comprando camelos de bom fôlego e boas pernas para Nebatu, a soma de 19 moedas de prata. Dividi-a de acordo com o meu plano. Separei 1/10 para guardar, dividi 7/10 com a esposa para o nosso sustento, 2/10 uniformemente divididos em moedas de cobre. Foram destinados a meus credores. Não estive com Amar, mas deixei a parte dele com sua esposa. Birejique ficou tão satisfeito que quis beijar minha mão. Só o velho Alcarrade continuava rabugento e disse que eu devia pagar mais rápido. Repliquei-lhe que eu só teria condições de pagar mais rápido se deixasse de me preocupar com o sustento da casa e de minha esposa. Todos os demais me agradeceram e elogiaram meus esforços. Por isso, ao final de uma lua meia endividamento, meu endividamento foi reduzido a quase 4 moedas de prata. E já tenho quase 2 moedas de prata guardadas, que ninguém pode reivindicar. Meu coração se acha mais leve, coisa que há muito não experimentava. De novo, o plenilúnio, trabalhei duro, mas com pouco sucesso, vendi apenas alguns camelos. Meus ganhos não foram além de 11 moedas de prata. Entretanto, minha boa esposa e eu continuamos fechados com o plano, ainda que não tenhamos comprado roupa alguma, limitando-nos inclusive a uma alimentação frugal. Ainda dessa vez separei para guardar 1/10 das 11 moedas e 7/10 para as despesas. Fiquei surpreso quando Amar louvou o meu pagamento, ainda que pequeno. Berejique comportou-se do mesmo modo. Alcarrade encolerizou-se, mas quando viu que podia ficar sem sua parcela, se não a aceitasse, concordou comigo. Os demais, como sempre, não fizeram quaisquer restrições. Mais uma vez a lua cheia toma conta do céu e me sinto extremamente feliz. Topei com um magnífico rebanho de camelos e comprei alguns bens saudáveis, tendo conseguido ganhar 42 moedas de prata. Esta lua, minha esposa e eu compramos sandálias e roupas, de que estávamos bem necessitados. Além disso, fizemos boas ceias, acompanhadas inclusive de aves. Paguei os credores mais de 8 moedas de prata. Dessa vez, nem Alcarrade protestou. Grande é o plano, pois ele tem nos tirado do endividamento e propiciar-nos a possibilidade de guardar o que nos pertence, de direito. Já se passaram 3 luas cheias, desde que fiz esta última entalhe na argila. Em cada um deles, paguei a mim mesmo 1/10 de tudo quanto consegui com o meu trabalho. E durante esse mesmo tempo, minha boa esposa e eu vivemos sempre com 7/10 adrede separados, ainda que às vezes isso se tivesse mostrado mais difícil. E paguei regularmente os meus credores, os 2/10 a eles destinado. Minhas economias somam agora 21 moedas de prata. Isso faz com que eu sinta a cabeça no lugar e me deixa orgulhoso por poder caminhar entre meus amigos. Minha esposa cuida muito bem de nossa casa e se veste com decoro e elegância. Sentimos-nos felizes por estarmos juntos. O plano é de um valor indivisível, além de ter feito de um ex-escravo um honrado cidadão. Tabuinha 5. Veio de novo a lua cheia e percebo que já faz um bom tempo que comecei a entalhar a argila.
Na verdade, 12 luas vieram e se foram, mas hoje, especialmente, não negligenciarei meu registro, pois acabo de pagar a última de minhas dívidas. Hoje é o dia em que minha boa esposa e meu agradecido ser comemoram com um grande banquete o fato de nossa determinação ter chegado a bom termo. Aconteceram tantas coisas em minha última visita aos credores que ainda me lembrarei disso por muito tempo. Amar rogou-me que lhe perdoasse por suas palavras duras e disse que eu era entre todos os demais a pessoa que mais desejava para seu amigo. O velho Alcarrade não é assim tão mal, apesar de tudo, pois me disse: antes você era um pedaço de argila mole que todo mundo podia apertar e modelar, mas agora é uma peça de bronze capaz de enfrentar uma espada. Se em algum momento precisar de ouro ou de prata, procure-me. E ele não é o único que me tem em alta conta. Muitos outros dirigem-se a mim com respeito. Minha boa esposa fita-me com um brilho nos olhos, que me leva a ter confiança em mim mesmo. Esse é o plano que me propiciou sucesso. Ele me capacitou a pagar todas as minhas dívidas e conservar minha bolsa repleta de ouro e prata. Recomendo-o a todos que desejam o êxito, pois se fez com que um ex-escravo tivesse condições de pagar suas dívidas, não ajudaria qualquer outro ser humano que buscasse a independência. E ainda continuou a utilizá-lo, pois estou convencido de que poderei estar entre os homens mais ricos do mundo. Professor Franklin Cadwell, responsável pela expedição científica britânica e Hillab, Mesopotâmia. Caro professor, se em suas futuras escavações nas ruínas da Babilônia encontrar o fantasma de um antigo habitante, um velho negociante de camelos chamado Dabazir, faça-me um favor, diga-lhe que o que ele andou gravando nessas tabuínas de argila há tanto tempo rendeu-lhe os votos de gratidão de um casal de professores universitários aqui na Inglaterra. Você provavelmente se lembra de minhas palavras na carta de outubro de 1934, quando lhe disse que a senhora Shrewsbury e eu iríamos tentar pôr em prática o plano de Dabazir, ou seja, amortizar nossas dívidas e ao mesmo tempo guardar parte do dinheiro. Você já deve ter adivinhado, ainda que tivéssemos nos limitado ao círculo de nossos amigos, nossos desesperados dificuldades, vínhamos há anos sendo espantosamente humilhados por um grupo de velhas dívidas e morríamos de preocupação, com medo de que alguns credores pudessem armar um escândalo que nos forçaria a sair da universidade. Nós pagávamos e pagávamos cada centavo que podíamos espremer de nossa renda, já por si muito aquém do suficiente para as nossas despesas. Por outro lado, éramos obrigados a fazer todas as compras onde tivéssemos crédito em médio e longo prazo, sem termos condições, em vista disso, de reclamar contra os preços. Isso evoluiu para um desses círculos viciosos em que as coisas, em vez de melhorar, pioram. Nossos esforços eram improfícuos. Não podíamos mudar para uma casa mais em conta porque devíamos ao senhorio. Não víamos luz nenhuma no fim do túnel. E de repente nos aparece esse seu conhecido, o velho negociante de camelos da Babilônia, com um plano inteiramente
ajustado ao nosso caso, convidando-nos jovialmente a seguir o sistema que ele mesmo utilizou em seu próprio tempo. Fizemos uma lista de todos os nossos débitos, saí com ela e mostrei a cada um de nossos credores. Expliquei-lhes como era humanamente impossível pagar-lhes do jeito que as coisas iam. Eles mesmos podiam perceber isso de imediato pelas quantias. Poderei que o único modo de pagar-lhes integralmente seria separar todo mês 20% de minha renda e fazer um roteiro entre os credores, o que me permitiria liquidar a dívida no mínimo dentro de 2 anos, e que nesse meio tempo criaríamos uma espécie de livro-razão e daríamos prioridade a eles em nossas compras. Eles ficaram realmente satisfeitos. Nosso verdureiro, um velhinho esperto como que, interpretou a ideia de uma maneira que ajudou a convencer os demais. Se você pagar por tudo que compra e pagar apenas uma parte do que deve, será ainda melhor, pois você não vai liquidar seu débito em menos de 3 anos. Finalmente, formulei um acordo por escrito, com o nome de todos determinando que eles estariam proibidos de nos molestar, enquanto os 20% de nossa renda estivessem sendo pagos em dia. Minha mulher e eu começamos então a criar um esquema que nos permitisse viver com 70%. Estávamos resolvidos a poupar 10%. O pensamento da prata é até do ouro, tilintando, era realmente mais sedutor. Essa mudança em nosso cotidiano era uma aventura. Divertíamos-nos com a ideia de viver confortavelmente com os 70% restantes. Começamos com o aluguel e conseguimos uma bela redução. Depois pusemos sob suspeita as marcas prediletas do que consumíamos. E foi uma agradável surpresa descobrir como frequentemente podemos comprar artigos de qualidade superior a um preço mais em conta. Para escutar a história, não foi nada difícil tomar essas resoluções. Levávamos o plano adiante com muita alegria, ainda por cima. Que alívio ter arrumado nossos negócios de tal modo que por muito tempo não fomos mais perseguidos pelas dívidas do passado. Não devo deixar, entretanto, de contar-lhes sobre esses 10% que tínhamos resolvido poupar. Conseguimos fazê-lo por algum tempo. Não ria antes da hora. Essa é a parte divertida. É realmente engraçado. Começar a acumular dinheiro que você não quer gastar. Há mais prazer em ver aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedente do que poderia haver gastado-a. Depois de ter poupado até onde achamos necessários encontrarmos um emprego mais lucrativo para as nossas economias, fizemos um investimento em que pudéssemos pagar esses 10% todo mês. Isso provou ser o aspecto mais satisfatório de nossa regeneração. É a primeira coisa que pagamos, já descontando em folha. Há uma grande sensação de segurança em saber que nosso investimento cresce de maneira estável. Enquanto isso, meus dias de aula tornaram-se mais bem remunerados, algo suficiente para nós sustentar daqui por diante. Tudo isso a partir do mesmo velho cheque. Difícil de acreditar, mas absolutamente verdadeiro. Todas as nossas dívidas sendo gradualmente pagas e nossos investimentos crescendo ao mesmo tempo. Além disso, vivemos financeiramente falando muito melhor do que antes. Quem acreditaria haver uma diferença de tal monta em termos de resultado entre seguir um plano financeiro e simplesmente deixar de se
levar pela corrente. No final do próximo ano, quando todos os nossos velhos débitos já não existirão, teremos condições de aumentar o valor dos nossos investimentos, além de uma quantia extra para viajar. Estamos determinados a nunca mais permitir que nossas despesas mensais ultrapassem 70% de nossos vencimentos. Agora você pode entender por que gostaríamos de estender nossos agradecimentos pessoais a esse velho cara, cujo plano salvou-nos de que era nosso inferno na terra? Ele sabia, ele passou por tudo isso. Ele queria beneficiar os outros a partir de suas próprias amargas experiências. Foi por isso que levou tediosas horas gravando sua mensagem na argila. Ele tinha uma mensagem verdadeira para companheiros no sofrimento, uma mensagem tão importante que, depois de 5.000 anos, ergueu-se das ruínas da Babilônia, não menos verdadeiro ou menos vital do que no dia em que foi enterrado. O homem de mais sorte da Babilônia. À frente de sua caravana vinha orgulhosamente montado Sarru-Nadá, o mais importante comerciante da Babilônia. Ele gostava de roupas finas e usava uma túnica elegante e cara. Gostava de animais de classe e montava seu vigoroso garanhão árabe. Quem quer que o contemplasse dificilmente adivinharia sua avançada idade. Certamente ninguém teria suspeitado de que, por dentro, ele se achava bastante preocupado. A viagem deste Damasco era longa e não tem conta as adversidades do deserto. Ele não pensava nelas. As tribos árabes são ferozes e ávidas por pilhar caravanas ricas. Ele não as temia, pois seus muitos guardas montados eram uma segura proteção. O que o enchia de inquietação era o jovem ao seu lado que estava trazendo de Damasco. Tratava-se de Radan Goulart, o neto de um velho sócio Arad Goulart, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Gostaria de fazer algo pelo rapaz, mas quanto mais pensava nisso, mais difícil lhe parecia por causa do próprio jovem. Vendo os anéis e os brincos do jovem, pensou de si para consigo. Ele acha que joias são para homens, embora tenha o mesmo rosto enérgico do avô. Mas este não usava túnica, não tão berrante. Procurei, porém, trazê-lo, na esperança de ajudá-lo a começar por si mesmo e livrar da ruína que seu pai tem feito da herança deles. Radan Goulart tirou-o de seus pensamentos. Por que trabalha tão arduamente, acompanhando sempre sua caravana em longas viagens? Nunca arranja tempo para gozar a vida? Gozar a vida? Repetiu Charrot. Nada, sorrindo. O que você faria para gozar a vida se estivesse em meu lugar? Se fosse tão rico quanto você, levaria a vida de um príncipe. Nunca montaria um animal para cruzar o tórrido deserto. Gastaria os ciclos tão rapidamente quanto viessem para minha bolsa. Usaria as mais caras túnicas e as joias mais raras. Seria uma vida, a meu gosto, algo que realmente valeria a pena. Os dois riram. Seu avô não usava joias, disse Sarru. Nada. Pensativo, pois continuou brincando. Não reservaria tempo para algum para trabalhar? O trabalho foi feito para escravos, respondeu Radan Goulart. Sarru nada mordeu os lábios, mas não fez nenhuma réplica. Seguindo em silêncio até que a trilha os tivesse levado ao declive, ali freou
a montaria e apontou ao longo do vale verdejante. Veja aí, se acha o vale. Procure levar mais adiante seus olhos, e atreverá ainda indistintamente as muralhas da Babilônia. A torre é o templo de Bel, se tiver olhos de lince. Perceberá inclusive a fumaça que sobe do fogo perene, instalando em seu topo. A Babilônia é assim? Sempre almejei conhecer a mais rica cidade em todo o mundo, comentou Radan Goulart. A Babilônia, onde meu avô começou sua fortuna. Quem dera ele ainda estivesse vivo. Não deveríamos ser tão apressados. Por que deveria o espírito dele ficar na terra além do tempo que lhe foi reservado? Você e seu pai podem muito bem prosseguir as boas coisas que ele fez. Ai de mim, nenhum de nós dois possui os talentos de meu avô. Nem papai, nem eu conhecemos seu segredo para atrair os dourados ciclos. Charru nada respondeu, mas pensativo afrouxou a rédea e deixou sua montaria descer o declive, na direção do vale. Atrás dele seguia a caravana numa nuvem de poeira avermelhada. Algum tempo depois alcançavam a estrada real e dobravam ao sul através da fazenda irrigadas. 3 velhos homens, arando um campo, despertaram a atenção de Charru. Nada pareciam estranhamente familiares. Que coisa mais ridícula! Ninguém passa 40 anos depois por um campo e encontra os mesmos homens arando a terra, o terreno. Mas alguma coisa dentro de si dizia que eram eles. Um com uma força incerta manejava o arado, os outros conduziam com grande dificuldade os bois, batendo-lhes inutilmente com seus cajados para obrigá-los a continuar puxando. 40 anos atrás tinha invejado esses homens. Com que felicidade teria então trocado de lugar com eles. Mas que diferença agora? Olhou com orgulho para trás, apreciando a caravana que o seguia, com seus camelos e burros criteriosamente escolhidos, abarrotados de mercadorias valiosas, trazidas de Damasco. E tudo isso era apenas uma parte de todos os seus bens. Ele apontou para os homens que trabalhavam a terra e disse: continuam arando o mesmo terreno em que se encontravam há 40 anos. É o que parece, mas por que acha que são os mesmos? Eu os vi ali uma vez, respondeu Charru. Nadá. As recordações passaram como um raio por sua mente. Por que não podia enterrar o passado e viver no presente? E então viu como numa imagem o rosto sorridente de Arad Goulart. A barreira entre ele mesmo e o cínico jovem a seu lado dissolveu-se. Mas como podia ajudar um jovem enfatuado como este, com suas ideias de perdulário e as mãos cheias de joia? Podia oferecer trabalho à vontade para os homens, com boa disposição, mas não para aqueles que se presumiam superiores demais para exercer um determinado ofício. Entretanto, devia o Arad Goulart a obrigação de fazer realmente alguma coisa, não uma tentativa sem entusiasmo. Ele e Arad Goulart nunca tinham agido desse modo, não eram dessa espécie de homens. Então a gente vai ficar por aqui. Amanhã a gente lê mais. E gratidão por vocês estarem acompanhando aqui essa leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já li ele várias vezes, mas cada vez que eu leio, eu aprendo muito mais. Então, beijinho e até a próxima.